Você já pegou uma lista de nomes ou dados e precisava trazer apenas os que tinham duas palavras? Por exemplo, Maria Oliveira, Ana Pereira e assim sucessivamente. Nomes com mais de 3 palavras não poderiam aparecer na lista? Acontece muito quando a gente está limpando base de dados, organizando dados, enfim. A boa notícia é que a gente vai resolver isso hoje utilizando apenas funções do Excel. Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer isso agora, direto ao ponto. Eu sou o Josa e vamos resolver mais esse desafio. Nós vamos fazer esse desafio em 5 fases. Bom, a fase número 1 vai ser contar os caracteres, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar os caracteres que tem aqui. Num caractere da Maria, a Maria tem 14 caracteres. Ok. Fase 2. A gente vai substituir os espaços dos nomes por vazio, para deixar todos os caracteres juntos. Então a gente vai substituir os espaços. Bom, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó. Substituir nesse texto antigo, o espaço pelo texto novo. Bom, agora está sem espaço. Fase 3. A gente vai contar os caracteres sem espaço. Ok? Então a gente vai fazer assim, ó. Igual num caractere de Maria. Prontinho. Certo? Agora a gente vai para a fase 4. A fase 4, a gente vai subtrair a fase 1 pela fase 3. Porque se a gente pegar aqui esse menos esse, ficou 1. Ou seja, Maria Oliveira só tinha um espaço. Se a gente modificar aqui para Fábio C. Marques, olha só. O que acontece? Fábio C. Marques já tem mais de um espaço. Então, no Fábio C. Marques tem 2. Então, a gente sabe que Fábio, espaço C, espaço Marques, tem 2 espaços. Então, ele não é o que a gente quer trazer, porque tem um resultado esperado de 2 palavras apenas, geralmente por um espaço, correto? Agora vem a fase 5. A fase 5 a gente precisa filtrar apenas a fase 4 igual a 1. Então, a gente precisa resultar todo mundo que aqui ficou com um só de espaço. Beleza. Como que a gente vai fazer tudo isso de uma vez? A gente vai fazer assim, ó. Igual filtro. Aonde? Aqui na minha tabela toda, tá? Em que? Num caractere de todo esse intervalo, menos o num caractere desse intervalo. Mas calma, a gente tem que voltar. Lembra que a gente tem que substituir? Lembra que a gente tem que fazer essa etapa aqui, ó? Então vamos decompor isso linha a linha, remontando igual a gente fez no vídeo anterior. A gente vai fazer assim, ó. Igual filtro desse intervalo, ok. Aonde eu tenho esse número de caractere, em que eu tenho esse número de caractere. Só que se eu fizer isso, vai dar um erro. Olha lá. Vai dar um erro de dado. Então, o que está acontecendo? A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que pegar e fazer as funções aninhadas para elas se concatenarem. E eu vou mostrar isso para vocês agora. A gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer direto aqui, para vocês entenderem, ó. Igual filtro, aqui, aonde? Em que o num caractere daqui menos o num caractere, agora entra a substituição, que é exatamente da fase 2. Então, a gente vai substituir aonde? Todo mundo aqui, pelo espaço vazio. Pronto. Acabou. Então, a gente fez as nossas matrizes. Só que agora a gente vai fazer igual a 1. Pronto. Olha lá. Que interessante. Mas o que está acontecendo? Por que ele não está trazendo os outros nomes que tem 2? Se Laura Silva também tem 1. Sabe por que ele não está trazendo todos os nomes? Porque, olha aqui, ó. A gente pegou o intervalo todo. Ok. Mas aqui a gente pegou só a Maria. Então, se aqui a gente pegar todo esse intervalo, voilá,
mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, João Matos, automaticamente ele já traz isso para a gente. Legal, né? Mas eu quero deixar uma fase 6 de bônus para você, tá? Esse aqui é o bônus do espaço extra. Tá. E se porventura tiver aqui, ó, Maria Oliveira, se tiver um espacinho a mais, veja, Maria Oliveira saiu. Mas Maria Oliveira não é só 2 nomes? Então agora você pode ajustar isso para colocar e ajustar o texto e ele funcionar. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui na nossa função, e lembra da função arrumar, que eu já falei, ó? Função arrumar, em que a gente arruma o texto. Agora sim, ela fica com a quantidade de caracteres correta. Ó, se eu pegar aqui, ó, e der vários espaços, ó, ele arruma porque ele corta todos os textos. Então a gente pode fazer isso aqui dentro. E como que a gente faz isso aqui dentro? Ó, vou te ensinar um truque. Ó. Alt, Enter, joga para a linha de baixo, tá? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Antes de cada intervalo B desse, ó, a gente vai ter que jogar a função arrumar. Como? Assim, ó. Arrumar. Mas lembre-se de fechar o parênteses, ok? Então, dentro de cada uma delas, ó, arrumar, fecha o parênteses aqui do noncorrect, e aqui também, ó, arrumar, abre e fecha. Olha lá, agora Maria Oliveira apareceu. Aqui está a função sem o bônus, aqui está a função com o bônus. E aí? O que você achou? Você gostou? Deixa eu arrumar aqui para você, ó. Pronto. E aí, gostou? Se a gente colocar, se qualquer nome aqui, ó, que são 2, tiver espaços a mais, ele já identifica normalmente com esse bônus de arrumar o espaço. Me diz aí se você gostou, o que você faria, de que forma você faria, para a gente poder avançar e construir mais raciocínio dentro do Excel. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, clicar aqui no like e deixar o seu comentário se você encontraria uma abordagem diferente. Nos vemos nos próximos vídeos.